Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje abrimos com o PSD, que admite revisão constitucional, mas dá prioridade à reforma da Justiça. Falamos da desertificação do interior. Ainda na política, autarquias deverão falhar prazo para a limpeza dos terrenos e analisamos o avanço do terminal do Porto de Sines. Na política internacional, Jorge Sampaio está pessimista quanto às negociações de paz com a Síria. São então estes os temas hoje no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso Miranda, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente com o PSD, que admite aqui uma revisão constitucional, tal como há pouco já tinha então avançado, mas dá prioridade à reforma da Justiça. Como é que podemos encarar então esta, digamos assim, esta prioridade do PSD na reforma da Justiça? A prioridade na reforma da Justiça é correta e é uma tese perfeitamente normal e aceitável numa agenda em que todos reconhecemos como necessidade absoluta fazer uma reforma na Justiça, mas que, embora toda a gente e todos os partidos a reconheçam, ninguém dá passo em frente no sentido de a concretizar. O que é que falta, Narciso Quanto Miranda? ao resto, o PSD dar prioridade à reforma da Justiça relativamente a uma revisão da Constituição é um recuo. É o PSD reconhecer que deu um tiro em falso por duas razões. Primeiro, porque ninguém está a pensar, nesta conjuntura, numa revisão da Constituição. Ninguém sente necessidade da revisão da Constituição. Não quer dizer que ela não seja necessária. Ela é mesmo necessária. Mas o cidadão comum não sente essa como sendo a sua prioridade ou como sendo a sua preocupação. E, em segundo lugar, o PSD percebeu que não teve grande impacto a ideia que lançou, que foi imediatamente eliminada pelo líder parlamentar do Partido Socialista. Não é possível fazer uma revisão da Constituição sem os dois partidos, sem o PS e o PSD, se entenderem sobre essa matéria. E, portanto, quando o líder do PSD lançou a ideia da revisão da Constituição e o líder parlamentar do PS matou o assunto, obviamente o PSD está a redefinir o seu discurso e está a recolocar na agenda política um tema que esse sim é mais atual, é mais necessário e a sua necessidade é mais sentida, é mais profundamente sentida pelos cidadãos, que é a reforma da Justiça. Toda a gente sabe que a Justiça em Portugal não funciona. Toda a gente sabe que para termos uma Justiça justa é preciso que a Justiça seja rápida e a Justiça não é rápida. Por onde é que deve começar, Narciso Miranda? Desburocratizar a Justiça, simplificar os procedimentos. Eu relembro que há pouco tempo a líder do CDS lançou Mas há áreas que carecem aqui de uma revisão constitucional. Em nenhuma das reformas, em nenhuma das medidas pontuais que a líder do CDS apontou e que me parece que provou, ou que ficou provado, que simplificavam de facto muitos dos procedimentos da Justiça, nenhum deles é preciso revisão da Constituição. É um problema da boa vontade. Deixa-me aproveitar esta vontade para dizer o país anda como se fosse em solavancos, anda aos empurrões e anda em função do que é mediático, anda em função do que é popular, para não dizer do que é sinais de populismo, anda ao sabor dos potentes órgãos de comunicação social. E, portanto, repare, o tema mais atual que nós temos neste momento é o que se passou com o Sporting, aqueles atos de vandalismo, aqueles atos de perfeito terrorismo. Que ainda ontem abordámos aqui. E repare, há um ano que o Governo tem na sua mesa medidas concretas, não sei se são as adequadas, não interessa, medidas concretas para combaterem estes atos que são gerados normalmente no futebol. E não só não atuou, como nós não demos pela existência de um secretário de Estado do Desporto, como agora parece uma grande novidade. Vamos criar uma auto-autoridade. Em Portugal, para se resolver o problema, cria-se uma auto-autoridade ou cria-se uma comissão. Portanto, o país já anda nos solavancos, já anda aos empurrões. É preciso acontecer qualquer coisa para que se perceba, qualquer coisa de grave, para que se perceba que a Justiça é uma grande prioridade. E repare, a grande prioridade na Justiça é defendermos os pelourinhos, ou defendermos os julgamentos populares, ou os julgamentos na praça pública. Ou ficarmos todos deslumbrados, como disse o Sérgio Sousa Pinto, ficamos todos deslumbrados com umas fogueirinhas
ele salientou o Rossio, dizia, ficámos todos deslumbrados com umas fogueirinhas para queimar pessoas na praça pública, nos jardins dos pelourinhos das nossas cidades. Não, a reforma da justiça é uma coisa muito mais importante e é uma coisa muito mais profunda. E o CDS já tinha pronunciado anteriormente sobre a justiça. Simplificar a justiça é excelente. É o primeiro passo. No outro dia eu li uma reportagem em que se dizia quantos atos administrativos eram praticados numa direção distrital dos serviços da justiça e quantos milhões se gastavam com a burocracia, rigorosamente com a burocracia. Ora, o CDS apontou medidas para isso. Porquê é que não se pegaram nelas? Porquê é que não se aprofundam? Porquê é que não se avançam com outras medidas? Porquê é que o Bloco de Esquerda não avança com ideias sobre a reforma da justiça? Facto, o CDS foi o primeiro partido a fazê-lo. Porquê é que o PCP não avança com ideias para a reforma da justiça? Porquê é que o PS não avança com ideias para a reforma da justiça? Quer dizer, nós não podemos ficar à espera só das propostas do CDS e desta prioridade do PSD, porque o problema da justiça, o problema da reforma da justiça, não é um objetivo central apenas da direita, mas parece que é. Onde é que está a esquerda em Portugal? Porquê é que os partidos de esquerda não avançam com medidas concretas para se fazer uma reforma profunda, necessária, justificada para a justiça? Porque não chega a fazer discursos, Helena. Nós ouvimos nos partidos que suportam o governo, ao nível da maioria parlamentar, todos a dizerem que a justiça tem que ser mais rápida, tem que ser mais eficaz, tem que ser mais célere, mas depois não apontam medidas. Fazem discursos excelentes para alimentar os seus clientes, mas depois não executam ou não avançam com medidas concretas. E é de facto isso que falta, também as medidas concretas. Na minha opinião, para além daquelas que o CDS já apontou, algumas das medidas que o CDS apontou. Na minha opinião, é preciso passarmos do discurso à prática. Menos conversa e mais ação também na justiça. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos do interior e do movimento pelo interior que apresenta então um relatório com 24 medidas que defende a transferência de 25 serviços públicos para o interior com incentivos. É uma forma também de combater a desertificação. É claramente uma forma de combater a desertificação e este movimento é um movimento muito interessante. E eu conheço o seu principal responsável, o Álvaro Amaro, que é o Presidente da Câmara da Guarda, foi Presidente da Câmara já de Gouveia, conheço muito bem, lidei muito com ele na Associação Nacional de Municípios e reconheço que é um homem cheio de ideias. E, portanto, era necessário um movimento destes era necessário. Para aliás, combater a desertificação do interior. São necessários mais movimentos destes, não é só estes, são precisos muito mais movimentos. Até é necessário um movimento destes. Imagino o que eu vou dizer na área militar do Porto, mais no Nordeste Transmontano. É preciso criar estes movimentos no sentido de travarem esta litoralização do país ou esta metropolitização do país. Isto é, a concentração de tudo, de serviços, de pessoas, de serviços qualificados, de instituições, nas grandes metrópoles, na grande metrópole de Lisboa e na grande metrópole do Porto, mas também nesta linha litoral que é onde toda a gente se sente atraído ou se sente motivado para viver e não quer dizer que sejam nestes locais onde se vive melhor. Estas medidas que apontam, que vão ser anunciadas hoje, são medidas muito interessantes. Por exemplo, incentivo a funcionários que queiram concorrer a lugares no interior, a criação de serviços desconcentrados do Estado, da administração do Estado, para que as pessoas não tenham para tratar qualquer assunto, tenham sempre que tratar em Lisboa, tenham sempre que tratar na capital, a criação das condições necessárias para acabar com as barreiras que são as portagens, embora eles não deem verdadeiramente prioridade a essa questão das portagens, dão prioridade a questões mais estruturantes. Por exemplo, uma questão estruturante que eles propõem, que me parece interessante, mas muito polémica, reduzir as vagas nos estabelecimentos de ensino superior no litoral para forçar alunos a procurarem vagas no interior para povoarem o interior. Isto é, só menos 1.100 vagas em Lisboa e Porto. Exatamente. Para fazer com que haja uma deslocalização de pessoas não do interior para as grandes cidades, para frequentar os ensinos de estabelecimento do ensino superior, mas fazer o contrário, fazer com que alunos sejam motivados a serem eles a irem para as cidades médias, para as cidades de dimensão média no interior, para darem dinâmica, para aquecerem a economia local e para criarem situações de fixação
Depois é preciso investir também, obviamente, no emprego qualificado, mas no interior. Portanto, parece muito interessante esta medida e este movimento. Eu sei que também está lá envolvido neste movimento, entre muitas pessoas. Jorge Coelho, lembro-me perfeitamente, que é também uma pessoa muito sensível a estas questões da desertificação, e, portanto, dou nota alta a esta iniciativa. Há cada vez menos pessoas a viver no interior. E claramente, e os incêndios do ano passado, as catástrofes existe sentimos do também ano uma passado população demonstraram mais isso. envelhecida. População muito mais envelhecida, sabe que a imigração foi fatal para tudo isto. E depois, naturalmente, a preocupação de fazer autoestradas para as pessoas virem mais depressa para o litoral, sem cuidar a retaguarda, sem cuidar de criar serviços qualificados de fixação de pessoas no interior, foi fatal, obviamente. Será este movimento uma ferramenta essencial para darmos aqui uma dinâmica ao interior? A ferramenta fundamental vão ser as propostas que eles vão apresentar. Eles são, digamos, os protagonistas da construção das ideias, da construção das ferramentas necessárias para começarmos a olhar de uma forma séria e serena para esta questão que é a desertificação e as consequências de curto, médio e longo prazo. Que consequências temos para o país com esta desertificação do interior? Nós estamos a senti-las. Abandono, agravamento da situação, sobretudo da qualidade de vida em matéria de mobilidade, transportes, sob todos os pontos de vista, em matéria ambiental, no litoral, nos grandes centros urbanos, com os grandes aglomerados, com a grande pressão das pessoas que vêm do interior para o litoral, o problema do emprego, e, naturalmente, o problema do isolamento, que é, do meu ponto de vista pessoal, um dos mais graves, porque as nossas aldeias vão se esvaziando, mas vão ficando lá sempre umas dezenas de pessoas que vão ficando cada vez mais isoladas, cada vez mais sozinhas, cada vez mais numa situação dramática e confrangedora que nos deve preocupar a todos. Muito bem. Nástiles Miranda, passamos agora para outro tema. Falamos das autarquias que deverão falhar o prazo para a limpeza dos terrenos. Sabe que, na minha opinião pessoal, quando acontece um grande problema em Portugal, a primeira medida que se aponta para esse grande problema é criar legislação, é fazer um decreto-lei, ou criar grupos de trabalho, ou criar altas autoridades. Ora bom, nós tivemos um gravíssimo problema o ano passado. E o problema do ano passado, uma das principais razões do agravamento do problema foi o Estado ter falhado. O Estado falhou. Os serviços do Estado falharam. E falharam em toda a linha, falharam quase todos. E, portanto, esse problema não se resolve com decretos-leis. Esse problema resolve-se com uma alteração da cultura de olhar para estes problemas, com a maneira de olhar para estes problemas, com a consciencialização junto das pessoas, para perceberem que é preciso intervir nas medidas preventivas para reduzir o mais possível os efeitos que estão na base dos incêndios e que estão na base das catástrofes como aquelas que aconteceram no ano passado. Ora, fazer um decreto-lei à pressa em Lisboa, num bom gabinete alcatifado e com um bom ar-condicionado, não resulta, nem sempre resulta. Mesmo com a pressão que se fez, a pressão mediática, porque o Governo aproveitou muito bem esta pressão mediática, gerada pela comunicação social, como sempre, e funcionando a reboque dessa dinâmica, nem isso resultou. Não obstante, eu considero esta medida positiva. Agora, o meu problema é o seguinte: falhou no primeiro ano, vamos ver o que é que vai acontecer no segundo, no terceiro e no quarto. Vai ser pior. Mesmo assim, valeu a pena fazer este esforço. E porquê é que falhou? Também há que fazer esta pergunta. É porque as autarquias são insensíveis? É porque as autarquias são incapazes? É porque as autarquias não concordam? Não é. É porque, muitas vezes, há uma diferença enorme entre a teoria e a prática. Como há uma diferença entre o discurso e a prática, também aqui há uma diferença muito grande entre aquilo que se idealiza teoricamente e que se verte para o papel, para fazer artigos, para fazer articulado, e depois a sua concretização. Em alguns casos, repara-se, nem sequer os autarcas tiveram mão de obra disponível, meios disponíveis para serem contratados e pagos
para proceder a este serviço. Portanto, aqui se nota uma grande diferença. Mesmo assim, repito o que disse há bocadinho, a nota é positiva. Mesmo assim, valeu a pena fazer-se este esforço, vale a pena continuar com esse esforço, mas vale a pena continuar com esse esforço de uma forma contínua. Porque eu acho que há uma grande concentração, de uma atenção muito especial a este problema para que não aconteça nada este ano, quanto mais não seja para que o Presidente da República não se demita ou para que o Presidente da República não anuncie a sua não recandidatura. Porque imagina-se até Foi a ameaça deixada por Marcelo Rebelo de Sousa. Imagina-se até que ponto é que isto chegou. O Presidente da República ia anunciar não se recandidatar e o Governo ia se manter em funções, que é o responsável pelos meios executivos de combate aos incêndios. Mesmo com isso tudo, vale a pena fazer esforço. Vale a pena fazer esforço para além de 2018. Narciso Miranda, era necessário, desde já, criar estes mecanismos todos para que uma tragédia como a de 2017 não se repita em 2018? Era necessário em 2018... como foi necessário em 2008, como foi necessário em 2015, 2016, 2017. Era necessário que este Governo tomasse medidas, já agora, para chegarmos à conclusão que foi uma falha política do Governo anterior, que tivesse tomado medidas no seu primeiro ano de mandato. Devia ter tomado essas medidas no ano de 2016. E assim já não tínhamos tido os problemas que tivemos em 2018. Mas mais vale tarde que nunca. Não tomaram em 2016, tomaram em 2018. Oxalá que agora isto seja para prosseguir 2019, 2020, 2021, independentemente de qual governo que vamos ter no futuro. As autarquias têm aqui um papel fundamental. Têm, de certeza. As autarquias têm uma política de proximidade. São eles que sentem no dia-a-dia onde estão os problemas e são eles que sentem a melhor forma de resolver esses problemas, desde que não seja resolver problemas pela via administrativa ou pela via burocrática ou pela via meramente legislativa. Tem que ser uma consciencialização. Os autarcas têm perfeita consciência de que este investimento é necessário. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso próximo tema, não antes de dizer que o prazo para os proprietários e produtores florestais limparem matas e terrenos foi alargado até 31 de maio. Narciso Miranda, falamos agora... Mas 31 de maio é já amanhã. Eu Exatamente. Percebi o que é que essa correção foi muito bem feita, mas é daqui a uns dias. É daqui a 15 dias. Claro, claro. Narciso Miranda, falamos agora então do Porto de Sines. Avança ao terminal do Porto de Sines, o estudo de impacto ambiental do terminal dá luz verde ao projeto. O que é que se ganha com o projeto do terminal de Sines? Olha, eu vou-lhe contar uma pequena história que corresponde à realidade, que tem a ver com este assunto. Quando eu tomei posse como secretário de Estado do governo de António Guterres, em outubro de 1999, eu era secretário de Estado, tomei posse como secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária. E a primeira coisa que me disseram, uma das primeiras coisas que me disseram quando cheguei ao gabinete foi dizer-me que eu tinha que assinar um documento para receber um documento secreto que estava no cofre do Ministério do Equipamento Social, de então, que tinha a ver com um contrato feito com Portugal e Singapura relativamente ao Porto de Sines. Foi em 1999. E eu li esse documento secreto, cuidadosamente, tinha sido negociado, assinado, e tanto que era um documento que ninguém podia ter acesso. E lembro-me muito bem o que esse documento dizia, também não vou agora aqui anunciar o que é que dizia esse documento. Mas lembra-se das principais linhas? Lembro-me tudo como se fosse ontem. O que eu queria dizer com isto era o seguinte, isto foi em 1999. Por aqui já se vê, porque eu tenho razão, quais são as minhas razões de dizer que isto anda um bocadinho em empurrão, conforme as circunstâncias. Desde 1999, que tínhamos um governo presidido por António Guterres, já tivemos a seguir, depois do governo de António Guterres, já tivemos uma série de governos. Durão Barroso, o governo Santana Lopes, o governo Passos Coelho, já vou em 3. O governo José Sócrates, 4. O governo António Costa, 5 governos. Passaram 5 governos e quase 20 anos. E ao fim de 20 anos estamos a falar na mesma coisa. O que eu acho extraordinário. Eu acho absolutamente extraordinário. E falar no Porto de Sines é dinamizar a nossa economia e é criar condições de competitividade dos nossos portos como grandes janelas viradas para a Europa e, sobretudo, da ligação de Sines à Europa Central e, particularmente, através de ligações importantes por via rodoviária e por via ferroviária que em 1999 faziam parte da grande prioridade do governo de António Guterres para se negociar em Bruxelas. Ora, 20 anos depois estamos a discutir a mesma coisa. Estamos a discutir Sines, estamos a discutir a ligação rodoviária e a ligação ferroviária que atravessa transversalmente o país de Sines até entrar por Espanha dentro. Aqui a ligação à Europa?
Ligação à Europa, exatamente. São investimentos muito importantes. Tão importantes que todos os governos dizem que são prioritários e todos os governos pegam neles como grandes bandeiras para fazer a sua propaganda. Esperemos que seja este governo a executá-la. Esperemos que seja este governo. Eu fico contente quando leio isto, mas esperemos que seja este governo a executar as linhas gerais. Não estou a dizer que é exatamente, porque as pessoas podem me estar a ouvir, e para as pessoas perceberem que eu domino a situação, não estou a dizer cumprir exatamente o tal documento secreto que estava guardado e que eu tive assinado. Quais eram as mais-valias desse documento secreto que lhe chegou às mãos? Era um documento que era um contrato entre o Estado português e Singapura, em que havia um grande investimento de Singapura e que Portugal cabia-lhe fazer uma parte do investimento para depois Singapura avançar com a sua parte. E lembro-me que o molhe de Sines era um dos compromissos que o governo português tinha que fazer e que foi eu que iniciei o processo para o concretizar, mas depois isto enredou-se e passaram 20 anos. E, portanto, como é que vê esse investimento de Singapura também? Não, é muito importante. O Porto de Sines é muito importante. Repara, o Porto de Sines é o maior porto português de águas profundas. E, portanto, tem condições de receber navios que mais nenhum porto em Portugal tem condições, em matéria de calado, em matéria de fundos de mar, digamos assim, e, consequentemente, em matéria de segurança, de acessibilidades, etc. E, portanto, tem melhores condições de competitividade do que qualquer outro porto de Portugal, porque recebe navios com maior carga, maior potência, maior porte, digamos assim. E isso é uma mais-valia. Obviamente que isso é muito importante, este investimento que Singapura queria fazer era muito importante para entrar no mercado, nos outros mercados internacionais, que é isso que Portugal está e estará interessado. Portanto, este investimento é muito importante, agora são anunciados que isto vai gerar 1000 postos de trabalho, oxalá que crie 1000 postos de trabalho, nestes últimos 20 anos acho que já criou alguns, não sei quantos destes 1000 que são anunciados agora, mas a verdade é que o que é preciso é fazer um investimento, o que é preciso é avançar com a medida, o que é preciso é fazer as ligações ferro e rodoviárias, isto é muito importante. E a ligação ferroviária aqui também tem um grande papel nesta ligação com o Porto de Sines. Os investimentos ferroviários são a grande prioridade do país, para além destas infraestruturas portuárias. O investimento importante no país em matéria de mobilidade não é na rodovia, não é fazer mais autoestradas. Eu acho que já temos autoestradas que chegam, diria até que já temos autoestradas demais. É na ferrovia. É preciso nós construirmos mais vias férreas e modernizarmos as que temos. E, portanto, é o grande investimento que temos que fazer, a grande prioridade que temos que cumprir. E Sines é um bom motor, uma boa alavanca para que isso aconteça. É uma grande janela virada para a Europa, isso não há dúvida nenhuma. Aliás, todos os nossos portos, desde o Porto de Leixões, Porto da Beira, o Porto de Sines, Porto de Setúbal, o Porto da Figueira da Foz, são todas janelas viradas para a Europa, extremamente importantes e, sobretudo, plataformas viradas para essas grandes autoestradas de acessibilidades, que são as autoestradas marítimas, que são muito importantes. Se a ferroviária é muito importante, a marítima muito mais importante é. Tudo muito mais importante que a rodovia, que foi onde nós andamos a gastar dinheiro. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos de política internacional e das preocupações de Jorge Sampaio quanto às negociações de paz com a Síria. Eu acho que Jorge Sampaio demonstra, mais uma vez, um profundo conhecimento desta situação, de nível internacional, e, sobretudo, e também, uma grande sensibilidade e uma perspectiva humanista perfeitamente tocante. Jorge Sampaio é um humanista e é um homem muito profundo, muito interessado por estas coisas. E os dados que dispomos, e é isso que ele aborda, designadamente com as políticas que o novo presidente dos Estados Unidos da América vem tomando, são preocupantes relativamente ao que está a acontecer naquela região. Fala também da ONU. Ao clima de conflito arrasador que está a acontecer naquela região. Evidentemente que a ONU tem feito um esforço, tem aprontado medidas, tem lançado ações de sensibilização, mas, como toda a gente sabe, a ONU é muito importante, mas depois esbarra sempre nos vetos. Há sempre o veto da Rússia, ou o veto da China, ou o veto dos Estados Unidos da América. Mesmo assim, eu acho que o que se passa na Síria é degradante, sobretudo, não só porque aquilo está arrasa vidas, a torto e a direito, tanto a ser velhos como novos, como crianças, mas sobretudo pela incapacidade que os países têm demonstrado, a própria ONU,
para resolver esse conflito. A incapacidade que a Europa tem demonstrado junto da Rússia e os próprios Estados Unidos têm demonstrado para resolver aquele conflito. Assistimos há pouco tempo àqueles avisos que os Estados Unidos fizeram com a França e com a Inglaterra. Foi apenas um aviso, mas a verdade é que tudo voltou ao mesmo. Se calhar esses avisos são necessários de outra forma, de uma forma mais eficaz, de uma forma mais humanista, de uma forma mais segura, como Jorge Sampaio, aliás, dá a entender na sua entrevista. Uma última questão muito breve, estamos a terminar. Há um grande trabalho e um grande esforço de todos até se conseguir aqui chegar a um processo de paz relativamente à Síria. Há um grande trabalho para se fazer, há muita pedra para derrubar, muitos obstáculos para arrumar e muitas cabecinhas para limpar, para que as pessoas percebam que as guerras não resolvem problema nenhum. Muito bem. Narciso Miranda, muito obrigada. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado. A preocupação, então, de Jorge Sampaio relativamente às negociações de paz com a Síria fecham este Espaço Opinião. Regressamos segunda-feira. Bom fim de semana.